Olá, bom dia. No vídeo de hoje eu quero-vos falar um pouco de espíritos impuros, ou seja, não anjos, mas que se disfarçam de anjos, ah, nomeadamente, nomeadamente as práticas de tarot, yoga, astrologia, assim no geral. Eu cresci acreditando nisso tudo. Todos os dias até ia a um site onde todos os dias via o meu horóscopo e a carta do dia e tudo isso. A verdade é que em relação ao tarot eu sempre fui um pouco cética, porque uma vez a minha mãe disse-me que o caminho, como é que se diz? O caminho que nos é revelado nas cartas, apenas um de muitos, é uma estimativa, uma previsão, digamos assim, que existem vários caminhos possíveis. E as cartas, a pessoa, né, a médium, revela-nos aquele que é o mais provável e que não é 100% certo. Então logo aí eu lembro-me, ainda criança, pensar, então se não é certo, porque é que eu vou dar ouvidos, né? Porque vou ficar com isso na minha cabeça, vou pensar que é aquilo e vou tornar, no fundo, isso realidade, só por pensar que vai acontecer isto e aquilo, ou vou viver em ansiedade e preocupada porque penso que aquilo vai acontecer e não é necessariamente verdade. E agora, com uma perspectiva cristã, isto realmente é verdade. Porque numa perspectiva cristã existem espíritos bastante bem informados que observam e ouvem conversas e conhecem o comportamento humano, conhecem-nos a nós melhor do que nós próprios nos conhecemos e que são capazes de fazer adivinhar o que vai acontecer a seguir com bastante precisão e até sabem o que é que já aconteceu e depois estes espíritos comunicam entre si e é assim que temos previsões bastante como é que se diz? Acertadas, com detalhes que como é que é possível esta pessoa saber, porque são estes espíritos impuros que estão a dar informação. Ora, estes espíritos impuros, no entanto, não são anjos, não são seres de luz, e aí está o perigo, porque eles dão-nos informação e no início é incrível, mas eventualmente começam, digamos que, a poluir e a dar-nos falsas informações e a influenciar-nos de outras formas que não são boas para nós. Pronto. Isto acontece também na astrologia e outras práticas assim ditas New Age. Eu agora que estou por fora, digamos assim, eu consigo notar que acaba por se gerar uma certa dependência em que temos pessoas que não são capazes de dar um passo sem primeiro consultar tarot, astrologia, o que for, né? Sem primeiro consultar estes espíritos. Em práticas como o Reiki, por exemplo, aquilo começa a deixar de funcionar e tem que ir lá com maior regularidade ou começam a experimentar outras coisas que estão sempre a surgir, novas coisas de energias e etc. Que é tudo uma cópia falsa do verdadeiro. Porque estes espíritos não conseguem inventar nada novo, não é? Mas conseguem distorcer a verdade e é isso que acontece. Depois do tsunami eu continuei a usar o horóscopo e o tarot e apesar de ser cética continuava, não é? Porque era aquilo que eu sabia e acreditava na reencarnação e esse conceito de ter várias vidas. Mas na minha experiência houve uma coisa que nunca fez sentido, foi Jesus aparecer porque ele não se encaixava com estas práticas. Não fazia sentido. E eu não entendia porque é que eu tinha imaginado, enfim. E à igreja e aquilo não fazia sentido, não gostava, acabava sempre por abandonar. E não foi até me mudar para os Estados Unidos em 2017, numa pequena igreja, numa pequena cidade no oeste do Texas, em que conheci
aquele que foi o meu primeiro pastor e que me casou com o meu marido. E o primeiro impacto foi um homem completamente cheio de luz, super iluminado. Eu acho que ele provavelmente estava no escritório a rezar antes do serviço. Acho que em português chama-se culto, não é? Não é missa, é culto. Pelo menos no Brasil chamam de culto, não sei como é que é em Portugal. Então, deparei-me assim com um homem cheio de luz, a pessoa mais feliz à face da terra, e aquilo foi assim extraordinário. E com ele comecei finalmente a ouvir a palavra da Bíblia, né? Porque eu não estava a ler a Bíblia, nunca a tinha lido por mim própria, e comecei a ouvir coisas que faziam imenso sentido e que encaixavam perfeitamente com a minha história, coisas que antes não faziam sentido na Bíblia, estava lá, e isso para mim não fazia. Era incrível, porque como é que há um texto que foi escrito há 2000 anos atrás ou há 3000 anos atrás, for o Velho Testamento, como é que isso se encaixa perfeitamente com a experiência que eu tive. E pronto, comecei a ouvir, não é? Comecei a dar ouvidos, comecei a ler por mim própria e finalmente todas as peças encaixaram e eu comecei-me a perceber que tinha estado iludida por estes espíritos impuros. E quando abandonei tudo isso, houve até nem sei se posso dizer que é uma batalha, porque face ao Espírito de Deus, estes espíritos impuros não têm poder nenhum, mas começaram a acontecer coisas em casa, de luzes, né? Tipo, o típico casa assombrada, mas eu sabia que eram estes espíritos impuros, com luzes, barulhos, sonhos. Tive um sonho particular em que tinha um demónio a querer atacar-me, tipo, absorver-me, assim estranho. E eu chamei por Jesus e uma luz enorme apareceu e o demónio fugiu, mas depois voltou e eu chamei por Jesus de novo. Isto aconteceu 2 ou 3 vezes e eu, na última vez, perguntei a Jesus, que estava no meu sonho, mas porquê que ele está sempre a voltar? Não é? É porque é suposto a gente chama por Jesus, perdão, uma vez e pronto, está feito. Não é preciso continuar, porque isso é outra diferença destas práticas, não é? Nós estamos sempre com rituais de limpeza disto e daquilo, com cristais, com sage, e né? Temos de estar sempre a fazer rituais de limpeza, mas com Jesus não, é uma vez e está, pronto. Porque, mais uma vez, é o verdadeiro. Até porque esses rituais de limpeza não, lamento, mas não funcionam. São uma ilusão. E Jesus disse-me que a minha fé ainda era fraca, e então a partir daí comecei a ler mais, a estudar mais e a fortalecer-me na minha fé e enfim. E depois abençoei a casa, abençoei-me a nós, né, pessoas, a minha família, com óleo, uma prece, abençoei a casa e depois desse ritual livrei-me também de certos objetos que podem ser portais, ou que são portais, são um convite, não é? No fundo, são um convite. Livrei-me disso tudo e depois nunca mais tive problemas. Acabou completamente. E é estranho que quando estavam a acontecer essas coisas com as luzes, eu não tive medo. E eu sabia exatamente o que era e não tive medo. Eu acho que e nós não temos que ter medo, mas é interessante porque se tivesse acontecido outra hora e quando era criança houve assim certas coisas que aconteciam que me davam medo, mas desta vez não. Porque é Deus, é o Espírito de Deus, nós não temos que ter medo, porque temos connosco alguém que é mais poderoso. E foi assim. Nunca mais voltei a essas práticas, como é óbvio. Não tenho interesse, porque é que eu vou estar a ouvir falsificações e mentiras ou
cópias do original se eu tenho acesso ao original. Isso foi outra coisa que eu também me apercebi, nomeadamente com o testemunho de um missionário na Índia. Eu agora vivo no Nepal, em que ele explicou que ele tem bastante mais noção dos textos hindus. E ele explicou as diferenças, e eu percebi que aquilo que eu admirava nessas religiões, no fundo, vem do cristianismo, são cópias do cristianismo. E eu, pronto, logo aí, assim, aquilo que ainda me prendia, digamos assim, as outras religiões, afinal vinham do cristianismo. Porque é que eu estava a segurar-me a isso? Só porque é aquilo que eu sabia, é aquilo com que eu cresci, talvez, as tradições, não é? E então abandonei por completo, que não faz sentido para mim, agora, nesta altura. Acredito que serviram o seu propósito, no sentido de que levaram-me até aqui. E pronto, mas agora já não fazem sentido nenhum. Eu acho que é mesmo muito importante nós mantermos o espírito aberto e começarmos a ler, termos curiosidade e tentarmos perceber a Bíblia, porque realmente não encaixa com nenhuma outra religião, simplesmente não encaixa, não é compatível com mais nada. E nós temos a tendência a excluir, como não é compatível com o resto, excluímos. E o que eu descobri por mim própria é que não é compatível com o resto, porque o resto é tudo falsificação. E eu acredito que quando nós procuramos a verdade, encontramos-la. E tem sido assim, e tem sido um longo percurso. Eu estou aqui a contar histórias atrás de histórias e parece que foi assim tudo de repente, mas não foi. Foram coisas que levaram anos, e até porque fiz o caminho praticamente por mim própria, não é? Não tive ninguém a auxiliar-me e a dizer de verdade. Eu não sei se os iria ouvir, e faço estes vídeos sabendo, não correndo esse risco, porque eu, quando estava na outra posição, também não daria ouvidos, não teria ouvido. E digo sempre que se o tsunami não tivesse acontecido comigo, eu provavelmente continuaria a não acreditar. Porque o facto de Jesus aparecer nunca fez sentido, nunca encaixou com nada, e eu não sabia o que fazer daquilo, e ao procurar respostas, encontrei-as. E é a coisa mais real que existe. Coisa mais real que existe. E eu sempre tive sonhos, agora continuo com sonhos, coisas que Deus me diz quando estou a rezar e que acontecem tal e qual. Portanto, e tudo aquilo que nós encontramos no New Age é falsificação de algo verdadeiro dentro da religião cristã. E quando nós... É tão difícil explicar, porque quando nós encontramos a verdade mesmo, é incrível. Eu sinto que estes meus... eu não quero dizer poderes, porque não vem de mim, não é? Mas estes dons que eu tinha agora estão ainda mais poderosos. É como se um sapato final que encaixa na perfeição. E antes não, havia sempre qualquer coisa que não estava certo. E agora está tudo completamente encaixado. Portanto, eu falei muito aqui do tarô, astrologia e médiuns, tudo que é previsão de futuro ou coisas do passado. Nós temos isso em Deus, e não é cópia falsa, não é informações que vêm de espíritos impuros, vêm de Deus. E é sempre para ajudar as pessoas. Mas não falei muito de yoga nem da meditação, mas são práticas que contradizem aquilo que está na Bíblia, porque Deus não quer que nós tenhamos uma mente vazia, antes pelo contrário, para estarmos com a mente cheia do Espírito de Deus, cheia da Palavra de Deus, né, do Espírito Santo. Estarmos mindful, não mente vazia. E no fundo, essas práticas requerem que nós tenhamos a nossa mente limpa,
E isso o que acontece é que torna-nos mais, especialmente se não tivermos o Espírito Santo, não é? Torna-nos mais suscetíveis a invasões e ataques. Eu lembro quando estava grávida do meu primeiro filho, que fazia com regularidade, foi a primeira vez que comecei a fazer com regularidade, porque antes a meditação e yoga eu tentava, mas acabava assim por deixar para trás. Nunca foi algo que eu consegui fazer com regularidade e eu depois senti-me culpada por isso, mas hoje vejo, olha, ainda bem. Mas quando estava grávida do meu primeiro filho, fazia todos os dias yoga para grávidas e comecei a notar que, em vez de me acalmar, aquilo fazia-me ainda mais irritada. O meu ficava ainda pior e até comentei isso com a médica. Faço yoga, mas fico ainda mais irritada, mais frustrada com tudo. Já a ter o efeito contrário, né? E ela riu-se e sugeriu que eu ouvisse sem o som, mas não, continua a acontecer. E eu agora entendo porquê, porque às vezes estes ataques é simplesmente o nosso humor, né? Estamos mais irritadiços, qualquer coisa é um trigger. E é isso que estava a acontecer comigo. E quando eu abandonei, depois à segunda abandonei, né? Isso e pronto. Porque há outros exercícios que nós podemos fazer que não são yoga, porque yoga acaba por ser uma prática religiosa. Várias posições são posições que representam estes outros deuses, que para nós cristãos não são deuses, mas são demónios, são espíritos impuros. E é um convite para que esses espíritos exerçam a sua influência. E então, comigo, ficava bastante irritada. Com a prática do Reiki, por exemplo, muito famosa também, a ideia é a mesma, nós estamos a esvaziar a mente e estamos a dar permissão que esses espíritos entrem no nosso corpo ou que exerçam a sua influência pelo nosso corpo. E claro que ao início não nos vão fazer mal, né, porque querem que nós continuemos a lá ir. Na verdade é como um vírus, né, é do interesse dos vírus não matarem o seu hospedeiro para que continuem a se reproduzir, né, e a viver. Então nós ficamos muito doentes e não morremos, especialmente as mulheres, porque há interesse do vírus se propagar à descendência. E a maior parte das vezes é isso que acontece com estes espíritos. Claro que há aqueles vírus que matam, e isso também acontece no mundo espiritual. Portanto, esta ideia do vírus é assim uma boa comparação, eu acho. E pronto, é isso por hoje. Já está aqui um vídeo bastante longo com muita coisa, mas é essa a minha perspectiva das coisas agora. Aquilo que eu achava que eram anjos, que eram seres de luz e etc. Nestas práticas, agora reconheço Jesus, que vi a luz verdadeira e que reconheço que estes são espíritos impuros, que se mascaram como seres de luz e que têm realmente muita informação e muito poder neste mundo físico, mas não passam uma falsificação daquilo que é real, e isso é muito perigoso para as nossas vidas, e tanto aqui como a nossa vida eterna. Só há um que nos salva e o nome dele é Jesus.